Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 31 de março de 2021, são 20 horas e 27 minutos. Lição 3. Por que Deus nos criou, a classe de juvenis, começando com a nossa revisão. Resposta número 1. Mediante a palavra de Deus. Resposta número 2. No sexto dia. Resposta número 3. Significa a imagem espiritual e moral. Resposta número 4. Charles Darwin. Resposta número 5 é o propósito original de criar culturas, civilizações e a tarefa de cuidar e zelar da natureza. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 3. Sabemos que Deus criou o mundo, criou também o homem, mas por que Deus nos criou? Qual foi a finalidade de Deus ter nos criado? Tem uma referência no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 21, que nos diz assim: o povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então veja que aqui é uma das razões pelo qual Deus nos criou, foi para que nós venhamos dar a Ele todo o louvor, toda a honra, glória e louvor. Introdução. Toda obra de arte possui as impressões digitais do artista que a pinta. Não é diferente com a criação. Nela também está impressa e registrada a assinatura de Deus, o Criador. A Bíblia deixa muito claro que o universo, a vida e o homem não são frutos de uma explosão cósmica, conforme a teoria do Big Bang. Nem tampouco evoluíram ao ponto de uma espécie se transformar em outra espécie diferente. Evolucionismo. Antes, toda a criação é resultante de um ato voluntário, gracioso, soberano e intencional de Deus. Um artista, quando pinta um quadro, certamente ele assina lá o seu nome no quadro para dar autenticidade ao quadro. Assim também como quando alguém escreve um livro, por exemplo, ou escreve uma música, um louvor, né? Vai deixar ali a sua assinatura. E Deus também deixou a sua assinatura na criação. E nós veremos, nesta lição, algumas assinaturas, algumas questões de que Deus, de fato, é o Criador do mundo. A criação de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Essa é uma afirmativa irrefutável, pois declara com simplicidade, objetividade e veracidade que o universo, os seres vivos e o ser humano não surgiram de uma grande explosão cósmica. A criação também não é um processo evolutivo, mas como afirmam algumas teorias cosmológicas. Para começar, tanto a teoria do Big Bang como a teoria do evolucionismo são apenas teorias e não passam de teorias. A Bíblia é categórica no que ela diz quando ela fala a respeito da criação. Ela é objetiva, ela é direta, ela fala com todas as letras que foi Deus quem criou os céus e a terra. Muitas pessoas têm essa tendência da grande explosão cósmica, né? O Big Bang, por causa de uma grande explosão e criou-se o universo, que não é possível crer, porque imagina, alguém tem um carro, o carro não está muito bom, aí vai lá, explode o carro vai ficar melhor. A explosão, ela sempre destrói, ela nunca constrói. Então, essa teoria do Big Bang já se joga por terra. A teoria do evolucionismo também é outra que só passa de uma teoria, não há possibilidades, não há condição do evolucionismo estar certo. Embora muitas das vezes a própria mídia, né, quer colocar a palavra de Deus em xeque, ou seja, em dúvida. E com isso eles usam essas questões, né, da ciência, porque dizem que a ciência e a religião não andam junto, que eu sempre falo aqui, o que eu não concordo, porque Deus é conhecedor de toda a ciência. Então toda a ciência só existe porque Deus criou a ciência. Quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo, todas as questões que Deus criou, apesar que a Bíblia não é um livro científico, mas cientificamente ele está completamente correto.
Inclusive na questão, né, a questão da ciência, por exemplo, sobre a questão de Josué, até a própria ciência já confirma o fato de que de fato existiu o caso de Josué e que Josué, de fato, eles não conseguem explicar como, mas de fato o sol parou. Mais uma vez eu preciso dizer, eu não preciso mencionar que a ciência confirma a Bíblia para eu crer na Bíblia. Eu sempre vou crer na palavra. Agora, a ciência acaba confirmando tudo aquilo que a Bíblia diz. Então fica claro que quem criou o mundo foi o nosso Deus. O ser humano segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, no sexto dia da criação, Deus formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra. Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Depois, vendo que não era bom que o homem vivesse só, formou igualmente a primeira mulher, Eva, da costela do homem para ser sua auxiliadora, sendo esta carne de sua carne e osso do seu osso. Veja que Deus criou o homem do pó da terra. É interessante quando a gente vai notar algumas questões sobre, já que a gente está falando de ciência, olha como a ciência prova que de fato o homem veio do pó da terra. Segundo a ciência, alguns minerais encontrados no corpo humano, como o zinco, por exemplo, o ouro, que é encontrado no cabelo do ser humano, principalmente nas meninas, né? As meninas que costumam ter um cabelo mais longo, geralmente elas têm um pouco mais de ouro do que nós, os homens, em seus cabelos. E de onde vem o ouro? O ouro não vem do pó da terra? O zinco não vem do pó da terra? E entre tantas outras questões, o ferro, por exemplo, que o ser humano possui ferro no seu corpo. O ferro também não é extraído da terra, do solo? E uma outra questão da ciência, a ciência também prova que o único lugar do universo inteiro que existe uma terra é o solo, né? Eu digo solo, né? O material de que é feito o solo, né, do que é feito a Terra, só é encontrado no nosso planeta. Em nenhum outro planeta do Sistema Solar é encontrado algo parecido. Então você vê que de fato Deus criou o homem do pó da terra e a Bíblia é categórica. Então você vê que a ciência acaba provando que de fato a Bíblia tem razão. Apesar que, mais uma vez, é bom lembrar que a Bíblia ela não é um livro de ciência, ela apenas é cientificamente correta. E que o foco da palavra não é falar da ciência, ou da biologia, ou da arqueologia. O ponto clássico da palavra é falar de Cristo e da nossa salvação nele, se assim crermos. Evolução não, criação sim. Muitas pessoas defendem com unhas e dentes o evolucionismo ateísta. Estas pessoas erroneamente acreditam que esta é a única explicação científica existente. Entretanto, esquecem-se de que a teoria da evolução é apenas uma entre tantas outras teorias que tentam explicar a criação, como por exemplo a teoria do design inteligente e a teoria do criacionismo científico. Para Charles Darwin, precursor da teoria da evolução, a vida é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos, sendo regida pela seleção natural, onde o mais forte sobrevive. Bom, aqui a questão de Charles Darwin já é contraditória, porque o mais forte sobrevive. Vemos tantas vezes seres completamente inferiores a outros vivos, que eles não morrem, não são presos, não são destruídos. Nós sabemos que existe uma cadeia, vamos dizer, do sistema natural, que um animal caça outro animal, da cadeia alimentar, é natural, isso é natural. Mas aqui a questão não é uma questão de sobrevivência. Aqui não é como Charles Darwin. A ideia de Charles Darwin, para resumir, é que ele matou Deus neste livro que ele criou a teoria das espécies. E que a evolução leva milhões e milhões de anos. Aí eu pergunto, quantos anos tem o planeta? Algumas coisas aqui não faz muito sentido. E a questão também, o criacionismo, vemos que foi Deus quem criou, apesar que Robert Charles Darwin tem essa questão da evolução, disso e daquilo, e é algo que vamos ficar toda a vida questionando um, questionando o outro, outro questionando um, mas a verdade é a seguinte: quando Deus criou o mundo, o homem não estava lá para ver. Assim também como
quando houve a explosão, o homem também não estava lá para ver, né? A ciência também não estava lá para ver. Então vemos que aqui existe um contraponto, que a Bíblia vai sempre falar uma coisa, nós cristãos vamos afirmar uma coisa, e é possível que a ciência aponte um outro fato. Entretanto, falando de fato, tem muitos fatos que a ciência não deixa claro. Até porque, se a ciência deixar as coisas claras, ela vai ver que ela vai acabar provando o que a Bíblia diz. E a ideia geral do mundo, eu não digo nem dos cientistas, mas do mundo em geral, é colocar em dúvida a palavra do Senhor. Eles fazem qualquer negócio para trazer dúvida à palavra. Porque o importante para o adversário não é nem que você não creia na palavra. A questão do adversário é que você duvide da palavra. Se ele conseguir colocar dúvida no seu coração, ele já ganhou o negócio, já está bom para ele, já é lucro para ele. Então nós precisamos compreender que nós precisamos firmar a nossa fé na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos fala com todas as letras as coisas que acontecem. Portanto, não existe evolução. O que existe é criação. Foi Deus quem criou. Cuidado daquilo que é de Deus, cuidando daquilo que é de Deus. O Senhor deu capacidade aos seres humanos para construírem, estabelecerem famílias, preservar o meio ambiente, promover justiça social, estimular a solidariedade e o altruísmo e utilizar os meios de comunicação de maneira inteligente. Somente cumprindo com o nosso mandado cultural, poderemos nos tornar bons administradores da criação de Deus, influenciando positivamente este mundo corrompido e afastado de Deus pelo pecado. Bom, o mundo está afastado de Deus pelo pecado, mas Deus nos deu a capacidade para nós nos construir e também para que nós venhamos ter altruísmo, ou seja, amor pelo próximo. Com os nossos testemunhos, nós acabamos, nossas boas ações, né, como cristão na pessoa de Cristo, claro, a gente promove a justiça social, nós não ficamos felizes com a injustiça, nós combatemos a injustiça, e assim o nome do Senhor é glorificado e as pessoas acabam se chegando a Deus através do nosso bom testemunho, né? Então veja que aqui vai ser sempre essa questão que nós também temos que cuidar daquilo que Deus criou. Deus criou o mundo, mas nós precisamos cuidar dele. É bem verdade que existem umas questões sobre o meio ambiente que não é verdade. As pessoas falam muitas coisas. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Há um desmatamento, claro, existe o desmatamento criminoso, mas boa parte dele é um desmatamento natural, que ocorre naturalmente em todo o mundo, tanto aqui no Brasil como aí fora. Temos, por exemplo, a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, e temos a taiga. A taiga, ela é a maior floresta do mundo. Aí você vai dizer, ué, mas você não acabou de dizer que é a floresta amazônica? Bom, existe uma diferença bem gritante. Quando nós falamos de floresta tropical, preste atenção no tropical. Quando a floresta é tropical, a maior floresta do mundo é a floresta amazônica. Ela tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Quando nós falamos floresta no sentido geral, somando todo tipo de floresta, qualquer tipo de floresta, aí a taiga é a maior floresta do mundo. A taiga é uma floresta subtropical e ela tem 25 milhões de quilômetros quadrados, portanto ela é 3 vezes maior do que a floresta amazônica. Então existe desmatamento na floresta taiga, assim como acontece aqui. Mas você vê que não tem, ninguém fala da taiga, possivelmente, talvez seja a primeira vez que você ouça falar a palavra taiga como floresta, talvez você nunca tinha ouvido, né? Então, se você já conhecia essa floresta, deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você já sabia que de fato a floresta taiga é a maior do mundo. Ela é uma floresta subtropical, é conhecida como as florestas das coníferas, né? E vejam bem, agora olha como acontece a questão do desmatamento. Só na Rússia, a floresta taiga cobre alguns países, inclusive a Rússia. Só na Rússia, essa floresta ela é 10 vezes mais desmatada do que a floresta amazônica. Mas ninguém fala da taiga, as pessoas só falam da Amazônia. Por quê? Então você vê que aqui essa questão ambiental não é uma verdade absoluta. Você vê que parece que tem alguma coisa errada. Por que fala daqui e não fala de lá? E nota que só fala da floresta amazônica do Brasil, não fala dos outros países a qual a floresta amazônica está. Porém você vê que há uma maldade nisso. E qual é a maldade nisso? Existem dois
pontos cruciais. Existem outros, mas eu vou falar só de dois. Um ponto é a questão do que a floresta amazônica possui em riqueza de ouro, por exemplo. Me parece que a floresta amazônica tem a segunda maior jazida de ouro do mundo, perdendo só para a África do Sul. E tem também a questão do agronegócio. As pessoas acabam querendo, né, manipular o agronegócio do Brasil. Então veja que o que é isso? Quando as pessoas falam que não pode desmatar e não pode mesmo, nós devemos cuidar da floresta amazônica, da floresta taiga, do Pantanal, do Cerrado e de tudo que Deus criou. Entretanto, eu quero dizer para você que tem coisas que a mídia fala que não é uma verdade absoluta. É uma questão tendenciosa. Quando eles falam da floresta amazônica como desmatamento, existe uma passagem aqui, vou deixar uma coisa aqui para você pensar. O livro de Jó, parece que é o capítulo 14, versículo 7, vai nos falar alguma coisa a respeito disso daqui. Olha o que diz a palavra no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Pelo menos há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos, ou melhor, os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo quando existe um desmatamento natural, ao cheiro das águas, aquela árvore vai voltar a brotar, ela vai voltar a virar árvore. Então, você vê que aqui a Bíblia já responde uma questão do meio ambiente, que as pessoas falam, principalmente algumas ONGs, né, que falam, né, movida com o meio ambiente, o que não é verdade. É claro que existe uma ou outra que é séria, mas a grande esmagadora fazem por interesse financeiro, porque existem algumas questões que é bem complexo de falar aqui, mas há muitos interesses. Eu falei no início que Deus deixou uma assinatura na sua criação, e de fato existe uma assinatura. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, nós temos um Deus trino. Interessante também que algumas coisas também são sempre três. Por exemplo, o tempo tem passado, presente e futuro, ou seja, três partes. O espaço, largura, altura e profundidade. Base da matéria, prótons, nêutrons e elétrons, tudo três, está vendo? Observa. Estado da matéria, sólido, líquido e gasoso. A música também tem harmonia, ritmo e melodia, que são três. E o homem? O homem é formado de corpo, alma e espírito, também são três, entre tantos e tantos outros exemplos. Por aqui a gente vê a assinatura do Senhor, né? Deus fez a criação e assinou a criação. Para concluir, o universo, os seres vivos e o ser humano exigem a existência de um ser inteligente que não apenas projetou, mas executou todas as coisas minuciosamente como são o Todo-Poderoso, e ninguém mais é o Criador do universo e da vida. Cuide da boa criação de Deus e seja um administrador fiel daquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade. Então, como eu acabei de falar, nós precisamos, claro, ter responsabilidade com o meio ambiente. Claro que nós não vamos sair por aí poluindo isso e aquilo, mas o que eu quero dizer no geral, muitas coisas que falam da poluição ou de desmatamento é errado. Você sabia, por exemplo, que o Brasil é tido como o país que mais preserva o meio ambiente no mundo? Só te dar um exemplo. Falando de agronegócio. Para fazer o agronegócio precisa de terra para plantar. Se ninguém plantar nada, nós morremos de fome, não é assim? Então, você pode precisar de um médico hoje, um advogado amanhã, mas o agricultor você precisa dele, depende dele todo dia, assim como eu também dependo dele todos os dias. Então ele precisa de terra para plantar. Na Dinamarca, por exemplo, 80% da área da Dinamarca é reservada para o plantio. Nos Estados Unidos me parece que são uns 17% reservada para o plantio. E no Brasil não chega nem a 8%. Então você vê que o Brasil ele tem menos terra para a agricultura e ainda assim é gigante no agronegócio. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o maior produtor do mundo de soja. Segundo o USDA, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, este ano, nessa safra 2020-21, o Brasil deve
colher cerca de 133 milhões de toneladas de soja, o que é a maior colheita de soja da história da humanidade. Então você vê que o mundo, só você ter ideia também de soja, 51% de toda a soja do mundo sai do território brasileiro. Então o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, isso aí sem discussão, isso aí não tem como discutir. Então nós precisamos tratar do meio ambiente, sim, mas muitas das coisas que se passam por aí na mídia, né, em geral, tem sempre algo por trás por interesse, né? Então eles falam sobre o desmatamento na Amazônia para não vamos comprar nada que é cultivado na Amazônia. Como falou Emmanuel Macron, parece presidente da França, andou falando também que não ia comprar daqui, porque por que ele não planta lá? O mundo depende do Brasil na questão do agronegócio, principalmente a China, né? Principalmente a China e outros países também. Então veja que há algumas questões que sim, é verdade, acontece o desmatamento, existem algumas questões que nós precisamos cuidar, mas nem tudo é verdade. Você quer ver um outro exemplo do meio ambiente que falam que não é verdade? As pessoas dizem que nós não podemos jogar isso, não estou falando para você fazer, não é isso, eu quero só que você pense, pare e pense. As pessoas dizem que o plástico demora cerca de 400 anos para se decompor na natureza. Aí eu te pergunto, tu já viu um plástico com 400 anos de idade? A sacola demora 20, 40 anos, 100 anos para se decompor, uma sacola de supermercado. Tu já viu uma sacola de supermercado com, nem vou muito longe, com mais de 5 anos de existência no meio ambiente? Não, porque ela se destrói. A própria natureza destrói ela. Claro que em demasia, né, em grande quantidade, pode ser que ela até se segure um pouco mais. Mas por aí você vê que não é verdade o que as pessoas dizem. Os cientistas, né, que são mal intencionados, porque assim como existem pastores mal intencionados, líderes, mercenários, da mesma forma existem cientistas. Então sabemos também que existe muito cientista sério, né, por aí afora. Inclusive existe até um cientista brasileiro, né, que é muito conhecido, o professor Adalto Lourenço, cientista sério, cientista físico, né? Sério, bom e cristão, é pastor, é teólogo. Então veja que, inclusive, você puder ouvir algumas vezes, algumas palestras dele, eu te aconselho, né? Porque é algo que vai elevar bastante o seu conhecimento. Então veja que muitas do que as pessoas dizem não é verdade. Então o que você faz? Você para, pensa e analisa e vê se aquilo que estão falando de fato é verdade, como eu te falei na palavra, como diz lá Jó 14, versículo 7, a partir do versículo 7, 7, 8 e 9, né? No resumo, a árvore, ela tem esperança se ela for cortada ao cheiro das águas, ela brotará. Então essa questão do desmatamento, o que é desmatado hoje, daqui a 20 anos está no lugar. Outra questão da floresta amazônica, se nesse ritmo que está o desmatamento, se nada for feito, se parasse, se essa árvore não brotasse, a floresta amazônica ainda duraria cerca de 600 anos. Só para você ter uma ideia do tamanho da floresta, de como ela se renova. Então, claro, existe desmatamento, mais uma vez, eu não estou aqui para negar o desmatamento, mas o que eu quero dizer é que muitas das coisas que saem por aí não é uma verdade absoluta, como é o caso da taiga, né? A taiga tem muito desmatamento na taiga, mas ninguém fala da taiga. Você já ouviu a taiga no noticiário, por exemplo? Eu nunca vi. Então você vê que aqui há conflito de interesse, né? Mas que nós venhamos a cada dia estar presente, guardando, cuidando daquilo que Deus criou, né? A criação do Senhor, né? Nós precisamos continuar cuidando do meio ambiente e sabendo por que Deus nos criou, que foi para sua glória, para que nós venhamos também herdar as mansões celestiais, que tudo é para a glória do nome do Senhor. No caso, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, aqui no sentido moral, né? Aqui não no sentido, no sentido espiritual e moral, e não no sentido físico. Ou seja, nós não somos iguaizinhos a Deus, né? No sentido físico, né? De corpo, né? Mas sim no sentido espiritual e moral. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!